Vamos falar agora sobre mercado de trabalho, porque olha só, as relações de poder, claro, são muito evidentes nesse ambiente, afinal a grande maioria das empresas funciona com hierarquia. Mas qual que é a linha que diferencia uma ordem de alguém numa posição superior de uma situação de abuso? Quem explica é o médico Roberto Aylmer. Ele é consultor especializado em gestão da pressão e da performance. Olha só. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por milênios, os exércitos foram as organizações principais, as empresas familiares, organizações que cuidavam do micro, mas de qualquer forma, tanto no exército como na empresa familiar, a figura da pessoa mais velha, a pessoa mais experiente, a pessoa mais capaz, experimentada nas batalhas, ela mandava. E porque as pessoas tinham juízo, seguiam as suas orientações, tanto pelo seu conhecimento, quanto pela consequência de não seguir a sua orientação. O Brasil, que é inaugurado em 1808 com a chegada da família imperial, traz junto consigo a corte, aquelas pessoas que falam, você sabe o que você está falando? E aí o poder não é quem pode, mas quem é amigo de quem pode, e a relação de poder não é mais para servir, para orientar ou para cuidar. Agora, o meu poder pode machucar você, pode ferir você, pode lesar você. Então temos castas no Brasil de pessoas que se acham acima do bem e do mal, melhores ou superiores, ou porque tem mais dinheiro, porque tem mais capacidade, porque tem mais poder. Na verdade, o poder vicia, porque a adrenalina vicia. Conquistar o poder é mais fácil do que manter o poder. E muitas organizações, as decisões são tomadas por interesse do executivo, não necessariamente o interesse da organização, dos colaboradores ou da sociedade. Esse é o momento que estamos mudando, estamos transformando, e desse contexto novo, essa frase está sendo desafiada de várias maneiras dentro da organização. Excelente lembrança ao falar da chegada da família real em 1808. O príncipe Dom João vem com o estado pronto, se instala com 15 mil acompanhantes no Rio de Janeiro, depois de ter conhecido Salvador. Nós podemos pensar antes, em 1549, Tomé de Souza chegou com Salvador no porão do navio. As pedras, o provedor-mor, o ouvidor geral, ou seja, tudo pronto. Essa é a prática do Estado brasileiro, autoritária, vertical, pronta, com pouca construção de baixo para cima. É muito bom a gente estudar como essas práticas contaminam relações de trabalho. Eu tenho hierarquia a partir de conhecimento e a partir de responsabilidade, mas ela se limita àquilo. Como professor, eu posso dizer, esse é o melhor texto para você ler, mas eu não posso abusar, eu não posso sair desse acordo que me dá o poder hierárquico baseado no conhecimento. É muito interessante, como professor, recomendar que a gente estude um dos raros textos do Hegel que a gente não precisa de anos para entender, que é o diálogo do senhor e do escravo, a dialética do para si, da consciência em si, do para si, que é muito importante para entender o jogo de poder entre o senhor e o escravo. Hegel, inspiradíssimo nesse texto, faz uma coisa que influencia muito nossa maneira de pensar dialética e consciência. Gabi, ele fala, o poder vicia. Conquistar o poder é mais fácil do que manter o poder. E eu acho que isso conversa, Mari, com o seu comentário sobre a fala do Jorge Forbes, quando você diz da importância da diversidade. As pessoas que conquistam o poder, elas podem ser, enfim, tomadas por um excesso de confiança que vai deixá-las arrogantes e, consequentemente, distraídas. A gente está falando de mercado de trabalho. Num mundo que é cada vez mais incerto, mais volátil, a gente precisa lidar com projeções sobre o futuro, para que a gente consiga se preparar para um futuro que a gente ainda não conhece e que não encontra paralelo no passado. Então, a possibilidade de analogia para a gestão, ela fica muito mais reduzida. Diante disso, um bom gestor, ele quer diversidade, para ele contar com mais pontos de vista, porque senão ele está preso só àquilo que ele conhece, e para todo mundo existem mais coisas sobre as quais a gente não sabe nada do que coisas sobre as quais a gente sabe muito. Então é importante para a pessoa que conquistou o poder e que está ali naquela posição com, enfim, algum conhecimento e mais responsabilidade, como o Karnal bem aponta, que essa pessoa tenha consciência de que é importante que você tenha entre os seus funcionários, entre o seu grupo, a sua equipe, pessoas que raciocinam. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu estava inclusive pensando na frase, ter juízo é ter o próprio juízo sobre o mundo. Então, o juízo, nesse caso, seria manda quem pode, obedece quem tem juízo, no caso de considerar que aquela ordem deve ser obedecida. Se eu tenho juízo, se eu tenho meu próprio senso crítico, eu consigo colaborar para a elaboração daquilo. E não como uma imposição necessária. Porque imagina, você é um gestor, você está ali com um grupo diversificado, pessoas que você contratou para ajudar na produtividade da sua empresa, você dá uma ordem que claramente na visão dos seus subordinados vai dar errado e eles não são encorajados a te falar.
Aí você não tem nem a chance de evitar o erro. Até porque quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente fala sobre esse obedecer quem tem juízo, obedece quem tem conta para pagar também, né, Karnal? Tem de isso. De fato, eu acho que a nossa liberdade encontra vários limitadores. Um deles é esse imperativo da vida. É dizer, eu muitas vezes vivi situações de muito desgaste em uma escola, saí da escola muito mal, fui caminhando para casa dizendo, não dá mais, é muito humilhante. Aí depois eu pensava na luz, na água, no gás, na gasolina, as lágrimas secavam, no dia seguinte eu voltava. A gente tem que aprender a negociar nosso narciso, as hierarquias. Agora, realmente, vamos lembrar sempre que um sistema de poder envolve quem manda e quem executa obedecendo. E não posso ter aquela situação que a gente chamaria em latim de perinde ac cadáver, obedecer como um cadáver. Você não é um cadáver, você é um ser racional, digno e pensante, mesmo que às vezes eu tenha que engolir em seco para poder continuar engolindo comida depois.